Rússia ataca a Ucrânia. Acompanhe últimas notícias sobre a guerra. Goiás News, notícias sem mais delongas. Vamos lá, veja a repercussão do mundo, entenda que pode acontecer a partir de agora, após 4 meses de crise com o Ocidente. A Rússia decidiu atacar a Ucrânia e estabelecer uma presença militar no Donbass leste do vizinho. O governo ucraniano classificou de início as ações como uma invasão total, embora os russos tenham negado. O conflito atinge várias partes da Ucrânia e chegou na capital, Kiev. Acompanhe abaixo novas informações sobre a ação. Putin ataca cidades da Ucrânia. Kiev fala em invasão total. Ataque da Rússia. Agrave a Ucrânia é premeditado e Putin será responsável por mortes, diz Biden. Russo anunciou o ataque enquanto ONU debatia a crise. Entenda a história da Ucrânia, do estado de Kiev à grave independência da União Soviética. Qual o motivo do ataque da Rússia? A grave Ucrânia e o que quer Putin. Veja a íntegra do discurso de Putin que anunciou a invasão da Rússia. Grave Ucrânia. Entenda qual o objetivo da OTAN, porque a Rússia não quer a Ucrânia no bloco filtrar todos os mundos por ter folha Mercado Ilustrada Política 1927. Segundo República Tcheca aprova envio de armas para a Ucrânia. O governo da República Tcheca anunciou neste domingo 27 que o país vai enviar mais 18,2 milhões de dólares americanos, 93,5 milhões de reais em ajuda militar à grave Ucrânia. O anúncio foi feito pela ministra da Defesa do país, Jana Černochová, que se recusou a comentar sobre o conteúdo do pacote. O governo tcheco já havia aprovado neste sábado 26 o envio de 8,5 dólares americanos, 43,6 reais em munições, metralhadoras, fuzis e outras armas leves. A remessa será entregue em local escolhido pela Ucrânia, disse o Ministério Tcheco. A ministra da Defesa da República Tcheca, Jana Černochová, pouco antes de reunião com representantes da OTAN, ministra da Defesa da República Tcheca, Jana Černochová, pouco antes de reunião com representantes da OTAN, também neste sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o envio de armas para a Ucrânia ajudará nos combates contra os russos. Armas e equipamentos dos nossos aliados estão a caminho da Ucrânia. A coalizão anti-guerra está funcionando, escreveu Zelensky no Twitter. Os governos de Alemanha, França, Holanda também anunciaram que enviarão armas para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão russa desse 227. FVMUND. O Papa Francisco diz que está com o coração partido pela Ucrânia e telefona para Zelensky. O Papa Francisco disse neste domingo 27 que seu coração está partido pelo que está acontecendo na Ucrânia. Apelou pela abertura urgente de corredores humanitários para refugiados que fogem da invasão russa. Silenciem as armas, disse o pontífice no final de sua tradicional oração pública do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano. Deus está com aqueles que buscam a paz, não com aqueles que recorrem à grave violência, disse o Papa Francisco em sua oração do Angelus neste domingo 27. Penso nos idosos, em todos aqueles que atualmente procuram refúgio, nas mães que fogem com seus filhos. São irmãos e irmãs para quem é urgente abrir corredores humanitários e que devem ser acolhidos, acrescentou. O pontífice argentino saudou os fiéis ucranianos presentes que empunhavam bandeiras de seu país no meio da multidão de peregrinos, dizendo em ucraniano: louvado seja Jesus Cristo. Não vamos nos esquecer das guerras em muitos outros lugares do mundo, como Iêmen, Síria e Etiópia, acrescentou. No sábado 26, o Papa conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Santo Padre expressou sua profunda dor pelos acontecimentos trágicos que ocorrem em nosso país. Informou a embaixada ucraniana junto à grave Santa Sé. Francisco também visitou, na sexta, a embaixada russa no
Vaticano para expressar ao embaixador Alexander Avdiv sua preocupação com a guerra, em um gesto incomum de, apesar de ter cancelado todos os seus compromissos devido a fortes dores no joelho. 9:58:27. Fermundo. Ucrânia avança contra a Rússia no Tribunal Penal Internacional. A Ucrânia entrou com uma ação contra a Rússia no Tribunal Penal Internacional, TPI de Haia, disse o presidente Volodymyr Zelensky neste domingo 27. A Ucrânia apresentou seu pedido contra a Rússia, escreveu Zelensky no Twitter. A Rússia deve ser responsabilizada por manipular a noção de genocídio para justificar a agressão. Solicitamos uma decisão urgente ordenando que a Rússia cesse a atividade militar agora. Imagem divulgada pelo serviço de imprensa da presidência ucraniana neste domingo 27 mostra o presidente do país, Volodymyr Zelensky. Imagem divulgada pelo serviço de imprensa da presidência ucraniana neste domingo 27 mostra o presidente do país, Volodymyr Zelensky, durante discurso em que não ficou claro, porém, quais foram os argumentos apresentados por Kiev. A Rússia tem acusado a Ucrânia de ligações com grupos neonazistas, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que sugeriu a derrubada do governo para cumprir o objetivo de desnazificar o país. Na sexta-feira 25, o chanceler da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que a Rússia deveria ser julgada por violações ao Estatuto de Roma, tratado que criou o Tribunal de Haia, responsável por julgar acusados de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. 9:21:27. Esporte. República Tcheca se recusa a jogar contra a Rússia nas eliminatórias para a Copa depois de Polônia e Suécia. A República Tcheca anunciou neste domingo 27 que se recusará a enfrentar a Rússia nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar por causa dos ataques à grave Ucrânia. Neste sábado 26, Polônia e Suécia adotaram o mesmo posicionamento. A seleção polonesa deveria enfrentar os russos no dia 24 de março, em partida válida pela semifinal da repescagem para o Mundial. Já os suecos poderiam enfrentar a Rússia em 29 de março, caso avançassem na disputa contra a República Tcheca na outra chave da semifinal. O governo da Suécia propôs ainda um boicote às relações esportivas com a Rússia enquanto durar a invasão da Ucrânia. A FIFA não tomou medidas contra a seleção da Rússia e se limitou a manifestar, na quinta 24, preocupação com uma situação trágica e perturbadora na Ucrânia. A federação também não reagiu aos anúncios dos poloneses e suecos. A UEFA, a entidade que reúne as seleções europeias, por sua vez, anunciou que o final da Champions League não será mais em São Petersburgo, na Rússia. A nova sede da partida, em 28 de maio, será Paris, Molly Darlington, e vem 11.nuv.2021/7 imagens. Via Reuter. Jogadores da República Tcheca grave DE. Perfilados antes de partida contra a Inglaterra. Jogadores da República Tcheca grave DE. Perfilados antes de partida contra a Inglaterra. 8:58:27. Fermundo. ONU diz que 368 mil pessoas já fugiram da Ucrânia. A guerra da Rússia contra a Ucrânia já tirou do país 368 mil pessoas, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Até o sábado 26 eram 150 mil os afetados, a maioria indo para a Polônia e outra parte para a Romênia e Hungria. Segundo a ONU, se o conflito continuar, é o risco de que até 4 milhões de pessoas, com 9% da população do país, possam cruzar as fronteiras. Há filas enormes em todos os pontos de passagem. Negociou Daniel Mielescu 26.FV.22/FP. Pessoas vindas da Ucrânia descem de uma balsa para entrar na Romênia. 8H3227.FV. O nível Putin invade segunda maior cidade da Ucrânia.
Zelensky rejeita negociar rendição. Forças russas entraram neste domingo 27 na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, e iniciaram uma batalha nas suas ruas após uma noite de intensos combates. Em Kiev, a pressão continua com bombardeios, mas não há sinais de uma ofensiva total contra o centro da capital. O quarto dia da campanha de Vladimir Putin contra a Ucrânia também registra uma movimentação diplomática após o Ocidente ter elevado o grau de punição a Moscou ao anunciar o início da desconexão de alguns bancos russos do sistema internacional de transferências financeiras. No fim da manhã madrugada no Brasil, o Kremlin anunciou que uma delegação havia sido enviada para Gomel, cidade na Belarus a 40 quilômetros da fronteira ucraniana. Estaremos prontos para começar negociações, disse o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov. Enquanto o governo de Volodymyr Zelensky rejeita a iniciativa, 8:23:27.f e Vmundo Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Itália fecharão espaço aéreo para aviões russos. Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Itália se juntaram a outros países da Europa. Anunciaram neste domingo 27 que vão fechar o espaço aéreo para a Rússia em resposta à grave invasão da Ucrânia. Os países não informaram quando a retaliação entrará em vigor. Nas redes sociais, o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, foi duro ao justificar a medida. A Bélgica decidiu fechar o seu espaço aéreo para todas as companhias aéreas russas. Os seus europeus são abertos para aqueles que conectam pessoas, não para aqueles que buscam agredir brutalmente, escreveu. O ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Jeppe Kofod, disse que pressionará a União Europeia para que a proibição seja implementada em todos os países do bloco. Neste sábado 26, Estônia, Letônia, Romênia, Eslovênia e Lituânia avisaram que baniriam as companhias aéreas russas. Antes, Bulgária e Reino Unido já haviam fechado o espaço aéreo para voos da Rússia, com as restrições formais de uma zona ampla de veto ao tráfego aéreo russo na Europa, o que implica em enormes desvios de rota para os aviões. Na prática, voltas saindo de Moscou podem levar mais tempo para chegarem aos destinos, pois precisam contornar os países onde o banimento está ativo. Carlos Jasso. Reuters havia um com a bandeira russa. Em aeroporto havia um com a bandeira russa. Aeroporto compartilhar 7:53:27. Esporte. Federação Internacional de Judô suspende Putin como presidente honorário. O presidente russo, Vladimir Putin, foi suspenso como presidente honorário da Federação Internacional de Judô IJF, na sigla em inglês, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, anunciou a entidade esportiva neste domingo 27. Devido ao conflito em curso na Ucrânia, a Federação Internacional de Judô anunciou a suspensão do status de Vladimir Putin como presidente honorário. Embaixador internacional da Federação de Judô informou a IJF em um comunicado. Judoca Putin é o 8º dan, um dos níveis mais altos da disciplina. Mikhail Clementier, 14.F.2019/KLML, envia Reuters. O presidente russo, Vladimir Putin, participa de sessão de treino de judô no complexo esportivo Ugsport em Sochi, na Rússia. Em 2019, o presidente russo, Vladimir Putin, participa de sessão de treino de judô no complexo esportivo Ugsport em Sochi, na Rússia. Em 2019, neste domingo, o quarto dia da ofensiva na Ucrânia lançada por Putin, batalha pelo controle de Kiev, a capital, continua. A invasão russa da Ucrânia continua a ter importantes consequências no esporte profissional, com competições canceladas, recusas a enfrentar a Rússia. Em partidas, atletas declarados persona non grata e suspensão de patrocínios.
FB5 e 627.F e VMUN deu forças russas afirmam ter cercado duas grandes cidades no sul da Ucrânia. O exército da Rússia afirmou no domingo 27 ter cercado Kherson, Berdiansk, duas grandes cidades no sul da Ucrânia. Antes da invasão do país pelas forças de Putin, Kherson tinha cerca de 290 mil habitantes, enquanto Berdiansk contava com cerca de 110 mil. Das últimas 24 horas, as forças armadas russas bloquearam completamente as cidades de Kherson e Berdiansk, disse o Ministério da Defesa em comunicado. No texto, o governo também reivindica ter tomado a cidade de Geneshevsk, que fica às margens do Mar de Azov, além de um aeródromo próximo a Kherson. Segundo Moscou, ainda houve avanços de separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, que, com apoio das forças armadas russas, avançaram 52 quilômetros desde o início da ofensiva. Ao todo, militares russos alegam ter destruído 975 instalações militares ucranianas, incluindo os sistemas de defesa antiaérea S-3E0. FP22H5926.F VMUN Trump condena a invasão da Rússia e diz que reza pelo povo ucraniano. O ex-presidente americano Donald Trump condenou neste sábado 26 a invasão da Ucrânia pela Rússia e disse estar orando pelos ucranianos, marcando uma forte mudança de tom em relação ao início desta semana, quando elogiou o presidente russo Vladimir Putin. Trump fez seus comentários na reunião conservadora do PAC na Flórida algumas horas após os Estados Unidos e aliados anunciarem novas sanções abrangentes que expulsariam alguns bancos russos dos principais sistemas globais de pagamentos e limitariam a capacidade do Banco Central da Rússia de apoiar o rublo. Otávio Jones, 26 de fevereiro. 22. Reuters. Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump participa da Conferência de Ação Política Conservadora CPC em Orlando, Flórida, no início desta semana. Trump irritou alguns membros do Partido Republicano ao descrever as ações de Putin na Ucrânia, onde cidades foram atacadas por artilharia russa e mísseis de cruzeiro como gênio e bastante experiente. Dirigindo-se a uma multidão em adoração no CPC, Trump expressou empatia pelos ucranianos e desta vez elogiou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, chamando-o de corajoso enquanto permanece em Kiev, a capital. O ataque russo à grave Ucrânia é terrível. Estamos orando pelo orgulhoso povo da Ucrânia. Deus os abençoe a todos, disse Trump. Trump também usou seu púlpito no CPC, que se apresenta como o maior encontro conservador do mundo, para criticar o presidente democrata Joe Biden, dizendo que Putin se aproveitou de ele ser fraco para atacar. Trump vinculou a invasão à grave eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020, uma fixação sua, novamente dizendo falsamente que a fraude foi a culpada pela vitória de Biden. Como todos entendem, esse desastre horrível nunca teria acontecido se nossa eleição não fosse fraudada e se eu fosse o presidente, disse ele ao que uma mulher na plateia lotada respondeu: você, o presidente. Trump também citou a invasão da Geórgia pela Rússia sob George W. Bush e a Crimeia sob Barack Obama, antes de declarar: sou o único presidente do século XXI sob cuja vigilância a Rússia não invadiu outro país. Trump abordou seus elogios anteriores a Putin dizendo que estava certo de que Putin era inteligente porque estava superando os líderes mundiais. O verdadeiro problema é que nossos líderes são burros, tão burros, disse ele. Em uma entrevista divulgada no início do sábado, Biden zombou do comentário de Trump de que Putin é um gênio. Acredito tanto em Trump dizendo que Putin é um gênio do que quando ele se considerava um gênio estável, disse Biden.
Durante a conferência de 4 dias do CPC em Orlando, Flórida, que termina no domingo 27, os conservadores repetiram a linha de que Putin decidiu invadir a Ucrânia porque sabia que Biden era fraco. Políticos republicanos, no entanto, evitaram amplamente elogiar Putin e assuntos domésticos de mais apelo, como o uso de máscaras, foram abordados muito mais do que política externa. Mais cedo neste sábado, J. Vance, um candidato republicano a uma cadeira no Senado dos Estados Unidos em Iowa, disse que a classe política americana estava obcecada no conflito na Ucrânia em detrimento de problemas mais próximos, como travessias recordes na fronteira mexicana. Estou cansado de ouvir que temos que nos preocupar mais com as pessoas a 6.000 milhas de distância do que com pessoas como minha mãe, meus avós e todas as crianças afetadas por esta crise, disse Vance, um capitalista de risco. Se gostou do conteúdo, deixe seu joinha para fortalecer o canal. Até a próxima. Fui.